Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos no pecado. Vamos orar? Senhor, cremos na tua palavra. E é o livro teu que nos exorta, nos ensina, nos abre os olhos. E nós pedimos para o Senhor encher nossos corações da tua palavra neste momento. Esquecendo o mundo, as tribulações deste mundo lá fora, e voltados agora de coração para a palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal. Meus queridos, às vezes a gente não gosta, né? E especialmente hoje, com tanta mensagem que parece vir para nós como um ramalhete de flores, né? Nós gostamos disso. Nós gostamos de alguém que vem falar doce conosco, uma palavra amistosa, uma palavra positiva. Não é assim que nós gostamos? Mas a Bíblia, irmãos, ela chega. A Bíblia não... Deus não mede palavras para mostrar quem éramos nós. E que é o homem no pecado. Olha o que ele diz aqui, Paulo fala aos Efésios. Ele vos deu vida estando vós mortos. Ora, se dá vida é porque alguém está morto. Jesus não foi lá para o cemitério lá em ressuscitar Lázaro, sabendo que Lázaro estava vivo. Ele tinha 4 dias no sepulcro. Quando Deus dá vida é porque está morto. Então, nós não gostamos disso. Olha, queridos irmãos, nossa mente no pecado, nossos sentimentos, sempre estão dizendo que é contra Deus. Somos contra Deus. Não acreditamos que o homem está morto. Mas a Bíblia claramente mostra que o homem no pecado, ele está morto. Por isso que Deus dá vida. Então, eu quero nesta noite tratar disso aqui, pregar sobre isso, porque eu sei, queridos irmãos, vocês não vão ouvir uma verdade desta. E eu tenho basicamente 5 assuntos rápidos aqui para serem tratados. Primeiro eu vou mostrar para os irmãos a verdade da morte espiritual. Depois eu vou estabelecer o fato que não há no homem a vida verdadeira, que é a vida de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver uma falsa vida espiritual. Há possibilidade? Há. Em quarto lugar, eu vou mostrar o autor da vida. Ele vos deu vida. E por último, nós vamos ver, antes eram os sintomas da morte, e por fim, o autor da vida, tá bom? Então vamos seguir esse roteiro aqui, para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Em primeiro lugar, queridos irmãos, vamos ver a verdade da morte espiritual. A Bíblia apresenta 3 tipos de morte. Morte do corpo, morte da alma e morte do espírito. Os irmãos sabem, nós aqui cremos chamada tricotomia. Eu fui formado corpo, alma e espírito. Quando o pecado entrou, qual foi a morte principal? Não foi a morte do corpo, foi a morte espiritual. Imediatamente quando o pecado entrou, Adão e Eva e toda a raça humana morreu. Eles não caíram duro. Não foi morte física. Foi morte espiritual. Tá? E todo homem, todo ser humano nasce morto. Interessante, né? Qual é o problema do homem? Ele é morto. Para Deus, ele é um defunto. Tá?
Outro tipo de morte é a morte da alma, tá? A morte daquela parte. Não, eu estou colocando aqui as coisas fora do lugar. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Vamos colocar as coisas em ordem agora. Vamos lá, queridos irmãos. A principal morte foi a morte espiritual. A segunda é a morte física. E a última é a morte eterna. Tá vendo? Então, qualquer pessoa que morre espiritualmente, morreu espiritualmente. Ao morrer fisicamente, veio a morte eterna. Não tem mais jeito. Depois da morte física, não tem mais jeito. Vem a morte eterna. Que coisa, né? Olha, queridos, a Bíblia trata disto. Jesus, quando esteve aqui, ele não olhou o homem como nós olhamos. Nós olhamos para aquela pessoa e falamos, é uma pessoa boa, é uma pessoa religiosa. Deus não vê assim. Ele vê o homem em Adão. A queda no Éden nos levou à morte. Eu era morto. Eu não tinha verdadeira vida em mim. É claro, eu nasci, eu tinha a vida dos meus pais, tá? Eu nasci numa família, fui levado à igreja quando eu era pequeno, desde pequeno, desde a idade do Theo, era levado à igreja, mas eu era morto. Não tinha desejo nenhum espiritual. Não ia interessado em saber das coisas de Deus. Isso é a morte espiritual. Por quê? Falta o quê? Mas a pessoa que tem uma boa formação, de uma boa família, é religiosa, ela não tem a vida verdadeira? Não. Mas ela tem uma casa, ela tem um lar, ela tem dinheiro, ela tem um carro, ela tem comida à vontade, mas ela não tem vida verdadeira? Não. Está vendo? Lembra que Jesus falou para aquele homem em Lucas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Está vendo? Então note aí, Deus não trata esta vida aqui fora que todo mundo procura, prosperidade, uma vida de regalia, um lar, uma vida calma. Isso não é a vida que Deus oferece. Essa vida está em Adão, queridos irmãos. Nós recebemos a vida em Adão, e esta vida em Adão é sinônimo de morte. E lembra que Cristo tratou isso com os judeus? E olha bem, os judeus eram um povo religioso, cria na lei de Moisés, cria em Abraão, abria a Bíblia, conhecia os ensinos, iam nas sinagogas todo sábado. Mas Jesus falou, vocês não querem vir a mim para ter vida, porque eles eram mortos. Ele mesmo no capítulo 5, ele diz, eu vim para dar vida. Ele fala isso no capítulo 10. Meu Pai me enviou para ressuscitar mortos, vivificar. Que coisa, irmãos. Impressionante. Vamos lá. Agora, queridos, qual é a tragédia da morte? É que ela é morte espiritual. Eu pequei, eu morri. O pecado não dá prazer. O pecado não dá alegria. O pecado não dá vida. O pecado traz a morte. O que diz Romanos? O salário do pecado é vida? Não, morte. O pecado o salário do pecado é felicidade? Não, é morte. Então, os homens são enganados. Eles pensam que vida é ter tudo no mundo. Não. A vida está no Filho de Deus. A vida está em Cristo. Ele é a vida. João fala lá na primeira carta dele, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, queridos irmãos, aí está
o primeiro assunto a ser tratado aqui. Vamos para o segundo. Sem a vida verdadeira. A vida de quem? De Deus. Você não vai entrar no céu se você não ter a vida em Cristo. Lembra daquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 7? Muitos vão chegar para ele: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos isto. E Jesus falou: nunca vos conheci. Ele vai falar: por quê? No céu não entra quem não tem vida. Que vida é esta? A vida que há no Filho. Mas eu nasci numa boa família. Eu fui para a igreja, fui batizado. Não resolve nada. Batismo não dá vida. Nós realizamos batismo aqui. Quando os convertidos chegarem, nós vamos batizar. Mas batismo não dá vida. Água não tira pecado. Precisa da vida que Cristo conquistou na cruz. Ele na cruz venceu a morte. Ele deu um golpe certeiro na morte. E conquistou vida eterna para o seu povo eleito. Só entra no céu quem tem vida. Escuta, se alguém não tem vida, você nem quer ir para o céu. Porque o céu não é um lugar onde você vai respirar bem. O homem sem a vida que é em Cristo, ele é igual um peixe fora d'água quando está numa igreja. Ou quando está ouvindo a palavra de Deus. É um oxigênio que ele não gosta. O peixe só gosta onde ele pode ficar no fundo d'água. O homem no pecado é a mesma coisa. Vamos lá. Todos os seres humanos, todos, nasceram no pecado. Óbvio. Nós não nascemos no pecado, nós não herdamos o pecado depois que ficamos com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Davi compreendeu isso. Depois que ele pecou com Batseba, lembra? Caiu em adultério. E foi assim, matou o marido de Batseba. Ele reconheceu e disse: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado. Então, queridos, é impressionante como a Bíblia descreve o homem no pecado. Desde o ventre, está ali alguém que vai nascer um dia só para pecar. Vai viver no pecado. Por causa de quê? Porque nasceu assim. Observe também, queridos, que não há vida na criação. Então, você não pode esperar que a criação vai lhe dar vida. Eu vou ficar na beira do rio, eu vou para um lugar melhor, eu vou passear, eu vou buscar ter mais árvores em torno da minha residência, eu vou me alimentar melhor. Não tem vida nisso. Não há vida na criação. Não há. A própria criação recebeu o castigo que nós merecemos, caiu sobre a criação. Os animais hoje sofrem o terror do pecado. Os cães não estão pedindo para ser criados em casa. Eles estão sofrendo o efeito do pecado. Eles estão dizendo: o que aconteceu? Não foi culpa nossa. A criação inteira está gemendo o horror do pecado. E a culpa foi de quem? Nossa! Então não há vida na criação. Satanás está fazendo tudo hoje para tentar mostrar aos homens que precisa melhorar a criação, colocar um ambiente melhor para que o povo possa respirar. Não. O que reina na terra, o que reina no universo, é a morte. E quem é culpado disso? Eu. Nós. Também
não há vida naquilo que é produto humano. Você pode ser o melhor homem. Você pode ser formado. Você pode ser um médico, um cientista. Você pode ser um engenheiro. Mas não há nada no homem que produz vida. Você pode inventar. Você pode ir para melhores cidades do mundo. Lá reina a morte. Você pode ir para Nova York. Você pode ir para o Japão. Você pode ir para a Europa. A morte está lá. Está todo mundo recebendo o resultado tremendo do pecado, que é a morte. Outro detalhe, não há vida aqui, nem na igreja. Não há vida no homem, nem no pregador. Não há vida nos santos que morreram. Não há vida em Maria. Não há vida no Papa. A vida está no Filho. Veja, queridos, onde não há sinais da morte, olha o melhor bairro de Ribeirão Preto, olha o homem mais rico de Ribeirão Preto, a morte não tem dó, vai no cemitério, veja o que aconteceu com o resultado do pecado ali. Ali tem crianças, ali tem jovens, ali tem ricos, ali tem pobres. A morte não olha a face de ninguém, nem é comprada por ninguém. Não há vida aqui. Que desespero. Dá uma olhada, é porque o orgulho do pecado impede que nós olhemos para trás. Olha a história do homem. Olha aqui, nós entramos no Éden e deixamos um deserto abrasador atrás de nós. Olhe para trás. Veja Sodoma e Gomorra destruída. É assim a história nossa. Também, queridos, os homens são mais infelizes do que os animais. Por incrível que pareça, bendito um cão que morre, maldito o homem que morre no pecado. Os animais morrem e acabou. O homem morre e vai para o inferno. Olha que terror. Morreu um cavalo, acabou. Morreu um homem, para o inferno. No inferno não tem cães nem gatos. O inferno está cheio de homens e mulheres que morreram no pecado. Então, os homens são muito miseravelmente infelizes do que os animais. E quantas vezes Deus trata isso na Bíblia? Deus tratou a mula de Balaão com mais respeito do que o adivinhador, o Balaão. Ele falou, eu teria matado você e deixado a mula viva. Não há vida no homem. Outro detalhe agora, tentando aprofundar mais um pouco. Há uma falsa vida espiritual. Como assim? Porque nós podemos fazer com que um morto pareça estar vivo. Podemos sim. Podemos levar alguém na igreja. Podemos ensinar. Satanás faz tudo isso. Ele faz a boca dos homens cantarem. Ele faz com que os olhos pareçam que estão abertos. Ele faz com que o surdo, que o morto é surdo, pareça que está ouvindo. Ele faz o homem cantar, andar. Eu me lembro quando meus meninos eram pequenos, nós compramos um bonequinho assim que dava corda nele, e aquilo mexia, rodava e tal. O homem morto no pecado pode dar corda para ele, pode levá-lo à igreja, pode dar corda, sim, na Bíblia.
Faz dele um discípulo. Ele vai mexer, ele vai cantar, mas ele está morto. Está vendo? Você lembra de Simão na Bíblia? Aquele mago? Ele ficou impressionado porque os discípulos estavam fazendo milagres. Ele abraçou a fé, foi batizado, mas era um homem amante do dinheiro. A vida dele estava em volta daquilo. Era o ídolo dele. Parecia convertido, mas não era. Quantas pessoas eu batizei na minha vida e não eram crentes? Eram mortos espirituais. Acaso em avivamento que milhares de pessoas se convertem, depois voltam para o mundo? Acontece isso. Acontece. Outro detalhe aqui, nós podemos reformar o homem. Podemos. Podemos dar um aspecto religioso no homem. Olha a vida de Nicodemos, gente. Um homem excelente, um príncipe entre os fariseus, educado na lei de Moisés. Era assim Saulo, mas era um homem morto. Quando foi conversar com Jesus, ele não entendia de vida espiritual. Ele só entendia das coisas daqui. Faltava nele a vida. E a vida que é fé em Cristo. Outro detalhe aqui, irmãos. Podemos fazer com que o morto pronuncie confissões cristãs. Pode dizer, eu sou crente. Eu aceitei Jesus. Mas está morto no pecado. Não tem sinal de vida. Você procura para ver se o coração está batendo. Não tem sinal. Quantas vezes lidei com pessoas assim? Você ensinava, pregava, mas continua sem sinais de vida. Voltavam para suas casas. A mesma coisa. Morto no pecado. Você pode olhar um falso crente. Ele vai na igreja, mas a vida passa os anos, continua do mesmo jeito. Está morto. Ele é igual uma estátua. Aqui no hospital, na Avenida Saudade, quando você entra, tem uma estátua lá. É um homem, eu não sei o nome dele, era figura de alguém, fizeram estátua de alguém importante para o hospital. Mas você passa os anos, está lá, mesmo jeito. O homem morto no pecado, não há sinal de vida. Não há. Eu conheci várias pessoas assim. Entra na igreja, ouve a verdade, mas sai dali. O coração dele é o mundo. A conversa dele é o mundo. Não é a palavra de Deus. Ele não tem nada para repartir. Eu conheci um homem assim. Saía do culto, ele estava pronto a repartir filmes para os jovens. Ele não tinha vida espiritual nele. Falaram que ele ia para o céu, mas não há sinal de vida. Veja, queridos, outro detalhe aqui. Podemos fazer com que pessoas pronunciem confissões cristãs. Batizamos, ensinamos as doutrinas. Ele aprende, ele fala para a igreja que ele crê nisso, crê naquilo. Eu já vi várias pessoas crendo em poderosas doutrinas. Mas a vida é uma mentira. Não tem sinal de que a vida que é em Cristo está morto. Outro detalhe. Podemos dar um banho no morto. Podemos pegá-lo. Acontece isso em muitos lugares. Quando a pessoa morre, eles dão um banho na pessoa antes de sepultar no corpo da pessoa, obviamente. Nós podemos fazer isso? Podemos. Nenhum pastor pode dizer que não batizou morto. E às vezes acontece que um batismo está cheio de mortos espirituais. Não tem sinal de vida. Não é crente. Não nasceu de novo. Vamos então
aos sintomas da morte. Primeiro, a pessoa está presa em seus delitos e pecados. Você quer ver um falso crente? Dá uma olhada. A sua boca, o que fala, o que ele gosta de ver, a maneira que ele usa suas mãos, onde ele anda. Dá uma olhada. Sinais de quê? De morte. Veja, ele está preso, não consegue sair. Você chama para oração, ele não vai. Chama a santidade de vida, ele não quer. Ele está preso. Ele é amante do dinheiro, é amante da imoralidade, ama o mundo, gasta seus recursos com este mundo maligno. Outro detalhe, o morto, todo o seu corpo está a serviço do pecado. Sua boca não tem ações de graças. Às vezes canta, mas ele procura extrair do mundo os louvores do mundo para dentro da igreja. E ele gosta daquilo. Pode notar que hoje há sintomas claros de morte dentro das igrejas. É o mundo dentro da igreja e o morto gosta disso. Ele não entoa a verdade. Ele não celebra a grande salvação. Ele não tem nenhum sinal de que ele ama a história da cruz. Ele não celebra o céu. Ele não caminha com o povo de Deus para o céu. Todo o seu ser, a natureza dele, está aliada ao pecado. Ele só fala do mundo. Ele não tem versículos bíblicos para ajudar. Ele não serve o outro. Ele não vem para a igreja para servir uns aos outros. Não. Ele cumpre um dever religioso. É um morto. Outro detalhe, irmãos. As manifestações nele dos sintomas da morte vão aparecer. Quais são? Vamos lá. Primeiro, falta paz. Não tem no morto a paz que há no Filho de Deus. Ele não desfruta aquilo. Ele pode dizer, eu sou salvo, eu vou para o céu, mas ele não tem paz. É o que a Bíblia diz 2 vezes em Isaías. Para o perverso não há paz, diz o meu Deus. Ele é agitado lá dentro. E às vezes parece que ele está contente. Parece que ele está na igreja, ele é alegre. Ele alegra-se com o novo pastor. Ele alegra com a quantia de pessoas que tem dentro da igreja. Ele alegra com as amizades. Mas ele não alegra-se no Senhor. Ele não tem a paz. Então, quando a Bíblia começa a mexer com aquela pessoa, quando a Bíblia começa a atacar a alma dela, então ela começa a sentir o terror. Eu já lidei com pessoas assim. E a inquietude, a falta de paz lá dentro, começou a mexer. O Evangelho é assim. O Evangelho chega como espada e penetra na alma. A Bíblia diz, para o ímpio não há paz. Um pastor chegou na casa de uma irmã para evangelizar o marido dela. Ele dizia sempre, pastor, eu tenho paz. O pastor foi peremptório e disse para ele, você não tem paz. Porque a Bíblia diz, para o perverso não há paz. E repetiu isso várias vezes. O pastor não mudou, não ficou encantado com as palavras dele. Você não tem paz. E o pastor despediu, foi para a sua casa. Lá para meia-noite, aquele homem chegou na casa do pastor, tocou a campainha. Quando o pastor abriu, estava aquele homem chorando e dizendo, pastor, eu estava enganado. Eu não tenho paz. Não tenho. Ele procura paz no mundo
Ele procura paz nas mentiras religiosas. O homem morto no pecado não tem paz. A alma dele lá dentro, o coração dele é agitado como o mar. Você já viu como o mar é agitado? As ondas não param, não cessam. É o homem lá dentro, no coração. Outro detalhe. Há um medo nele. Será que eu vou para o céu? O homem não salvo, ele tem medo. Ele não quer ouvir. O orgulho é tanto que ele não concentra-se em humildade perante Deus. Ele não se queda perante Deus. Ele não cai perante Deus. Ele tem medo. Porque nunca houve confissão. Ele recua. Ele tenta se esconder. Ele esconde nas trevas. Ele procura um lugar onde ele fica, onde ninguém possa mexer com ele. Ele procura um pastor ou uma mensagem melhor, porque ele tem medo. Ele não quer ser descoberto. Se alguém disse que ele é salvo só porque ele queria, ele se concentra naquilo, ele segura aquilo para dizer, eu tenho salvação. Eu já vi muitos tentando segurar certeza de salvação, segurando mesmo, tentando segurar na mão, ou empurrando a certeza dele com a barriga. Quando na realidade, não tem. A guerra continua contra Deus lá dentro. É um inimigo feroz contra o Senhor. Sua vida prova isso. Na mente, nas emoções, nos atos dele. Há também um desespero. Porque quando a tormenta vem, quando a morte aproxima, há um desespero. Em quem você estava confiando? A minha esposa estava lendo Deuteronômio esses dias, 32, onde Deus, aquele capítulo impressionante, chamado Cântico de Moisés, mas na realidade é o cântico do próprio Deus. Ele está falando para Israel, vocês confiaram nos ídolos, vocês confiaram neles, e quando chegar a tormenta, onde estarão seus ídolos, seus deuses? Onde estarão? Ele diz, eu sou Deus, eu mato e eu dou vida. Outro detalhe, há um apego aos recursos daqui. Há sempre uma preocupação com o que o mundo pode dar. O morto espiritual, ele não tem prazer no céu. Não é o lugar dele. Ele não respira a atmosfera da Nova Jerusalém. Ele não tem regozijo por coisas eternas. Sempre está procurando o pão daqui, a água deste mundo, os recursos daqui. Ele quer juntar aqui e não na glória. Pode olhar, o homem morto no pecado, ele não dá a Deus a glória que é devida ao Senhor. E também, observe o morto. Ele tem profundo desejos pelas glórias deste mundo. Que o mundo melhore. Ele não vê que o mundo terá um fim. Que as promessas deste mundo são promessas que acabam. E que dia após dia, os sinais aparecem de que tudo vai acabar. Vamos agora para o autor da vida. O que é que diz o texto? Ele vos deu vida. Olha, de onde vem isso? Foi Paulo que deu? Não. Nós não damos vida nenhuma barata. Deus é o autor da vida. O único que pode dar vida ao pecador é o próprio autor da vida. Você lembra Jesus? No capítulo 5 de João,
Ele diz, eu e o Pai trabalhamos para vivificar mortos. Impressionante. Quiseram matá-lo, mas ninguém podia tirar a vida dele, porque ele é o autor da vida. Ele diz, eu dou a minha vida espontaneamente. Ninguém tira. Quem pode tirar o autor da vida? Quiseram matá-lo uma vez em Nazaré, ele simplesmente passou no meio. Não era a hora dele. Quando chegou a hora dele, ele se entregou. Ele rendeu o Espírito. Ninguém tira a vida do autor da vida. Quando ele morreu, a morte dele foi a derrota da morte. Quando o homem morre no pecado, a morte dele é a derrota eterna dele. Quando Cristo morreu, foi derrota da própria morte. Porque ela não cumpriu o que ela faz. A função da morte é pegar a alma e levar para o inferno. Ele não conseguiu fazer isso com o Filho de Deus. Ele não aprisionou o Senhor no Hades. Ele não foi jogado lá. O Senhor apenas visitou um sepulcro dentro do rochedo. No outro dia cedo, procuraram-no. Ele não estava. Por quê? Ninguém pode matar o autor da vida. Ele, quando morreu, ele deu um golpe certeiro na morte e tomou as armas dela. Onde está a morte, o teu aguilhão? Vocês lembram quando o povo desenha a morte com aquele terror, com aquele machado na mão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele derrotou. E os crentes verdadeiros em Cristo sabem disso, porque a morte não triunfa mais sobre os crentes. Ele diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele mesmo veio para fechar a porta do inferno, para que nenhum crente caia lá. A morte é triunfante sobre os que são mortos no pecado. Se você é morto no pecado, a morte triunfará eternamente. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque não tem segunda ressurreição. O que tem é o lago de fogo. Então, queridos, vejamos o autor. Não temos outro para olhar. Eu vejo muitas conversões hoje. São apenas pessoas olhando para o que o pastor fala, sendo batizados. Verdadeira conversão faz o homem, o pecador arrependido, olhar só para Cristo. Quando Lázaro foi tirado do sepulcro, ele veio direto, em direção a Jesus. Ele não correu para Maria e nem Marta. Ele veio andando na direção de Cristo. Em Isaías, o Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos. Impressionante. A pregação do Evangelho é para atrair pecadores para Cristo. Quando ele fala lá em João, ele diz, quando ele fosse levantado, erguido na cruz, ele atrairia os pecadores, os eleitos. Impressionante. Quando um pecador se converte, ele mira o autor da vida. O cenário bíblico, eu falei hoje de manhã, o cenário bíblico é a cruz. Não é a família, irmãos. Não é a ligação de um casal. Não é um filho que está doente ou drogado. A ligação é a cruz.
olha aquele que foi pendurado, olha o Cordeiro de Deus. Não foi isso que João Batista apresentou para os discípulos? Quando os discípulos olharam e viram Jesus vindo, João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tratou com o Cordeiro. Ele não tratou de um Cristo da nova era. Ele apresentou o Cordeiro que seria sacrificado. E de fato foi. É a história bíblica. Sangue derramado, morte. Mas é o autor da vida que morreu para trazer vida. Vamos lá. Ele dá vida a quem? Aquele que ele chama. Só isso. Foi o Senhor quem chamou Lázaro. Não foi Lázaro quem chamou o Senhor. A decisão foi de Cristo e não de Lázaro. Jesus não esperou uma decisão dele. Jesus o chamou. O mesmo autor da criação, o mesmo que chamou o sol à existência, o mesmo que chamou bilhões de estrelas, o mesmo que chamou a lua, chamou as águas, chamou tudo à existência. Ele não é o autor da vida? Ele não entrou no mundo para ressuscitar mortos? Claro! É o que ele está fazendo. Nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho não está no poder de Davi Sena, nem no poder de Spurgeon, nem de grandes pregadores. O Evangelho é o poder de Deus. É Ele quem chama. O dia dele chamar é o dia do poder dele. E quando ele entra em cena, ele chama pecadores. Vem! E pecadores vêm. Quando ele atraiu Zaqueu, Zaqueu saiu da casa dele, subiu numa árvore. Foi um encontro impressionante. Zaqueu não sabia, mas ele estava sendo atraído pela graça, até que o Senhor chamou. Pode descer, eu vou para a tua casa. Evangelho bíblico chama. Chama quem? Mortos. Olha o que João 5,24 diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Os crentes sempre compreenderam isso. Se tem uma evidência de alguém que tem vida, é humildade. Olha um crente, ele é humilde. E diz, ele me chamou. Eu era um perdido. Outro detalhe aqui, irmãos. Vamos ver os sinais da verdadeira vida? Sim, tem sinais. Como é que eu posso dizer que fulano é crente ou não é? Eu posso. À luz da Bíblia, podemos avaliar. Quando Jesus chamou Lázaro, ele chamou para a vida. Ele não pegou o defunto lá na cova e entregou para os irmãos. Ninguém quer morto. Queremos vida. Todo mundo é assim. Lugar de morto no sepulcro. Mas note, primeiro sinal, paz com Deus. O salvo parou de brigar. Aquelas armas que ele tinha jogado foram jogadas fora. Foram queimadas. Deus mesmo queimou. Sabe aquela atitude de fazer o que quer? De viver como quer? De andar por onde quer? De falar o que quer? De amar os ídolos? De adorar a mentira? De cuidar com a mentira? Tudo isso foi jogado fora. Porque rendeu. Aqui. Olha o ladrão na cruz. Como humildemente ele rendeu as armas dele. O desejo pelo mundo. O desejo de ser tirado da cruz. Ter um milagre ali para voltar a roubar. Ele se rendeu. E diz, lembra-te de mim. Note como Deus tirou as armas de Saulo. Como ele tombou. E consigo foram as suas armas.
E foi erguido ali um homem em paz com Deus. Qualquer pessoa que diz que é crente e faz o que quer na vida, ele não conheceu paz com Deus. Jesus chama, vinde a mim. Milhares de pessoas estão dentro das igrejas hoje, estão chamando Jesus, vinde, faça o que eu quero, me dê isso, me dê aquilo. Jesus convida ovelhas, ele é que guia. Outro detalhe, irmãos, há na pessoa que tem vida sinais de santidade. Aquilo que ele amava, não ama mais. Há um hino no nosso cantor: eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão, a minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Você nota o crente, o que ele amava não ama mais. O mundo que era dele, ele perdeu, jogou fora. Ele ama Cristo, ele ama a palavra. Outro detalhe, irmãos, disposição de agradar a Deus e viver para Deus. Que interesse santo. O homem que tem vida, ele é cheio de defeito. E é porque ele é cheio de defeito que ele corre para Deus. Ele busca auxílio na graça. Outro detalhe que indica que a vida, guerra contra o pecado. Qualquer pessoa que diz que é crente e está em paz com qualquer pecado, é sinal de que ele está em guerra contra Deus. É impossível ter harmonia com qualquer pecado e ter harmonia com Deus ao mesmo tempo. Se você é amigo do pecado, automaticamente é inimigo de Deus. Não tem jeito. Deus não se harmoniza, ele não tem paz com o mal. Então alguém que diz que é crente, está em paz com o pecado na vida, ama aquilo, tem prazer pelo o mundo inimigo de Deus, está morto em seus pecados. O homem salvo, ele entra em guerra contra o mal. Aquilo que era amigo dele agora é inimigo. Satanás era o seu amigo, agora é Deus com quem ele anda. Um amor sincero por Cristo, um desejo por Ele, um prazer de ser igual a Ele, o querer vê-lo um dia, ouvir sua voz. Ele canta os hinos de louvor ao Senhor. Há também no vivo, que tem a vida em Cristo, um prazer pela palavra. Ele ama a Bíblia. Pode notar, ele está procurando a palavra. Ele quer a pregação da verdade. Ele é sintonizado com a verdade. A antena dele não sintoniza o mundo, sintoniza a palavra. O que é a verdade? Ele veio da verdade. Ele anda na verdade. Outro detalhe, amor genuíno pelos irmãos em Cristo. Aquele amor grande uns pelos outros. Um desejo de estar na igreja, um prazer pelos santos de Deus, ajudar uns aos outros. É uma família cristã, é formada por santos de Deus, homens e mulheres que têm vida. Crescimento espiritual. Você não espera que o morto cresça. O morto só fica em estado de putrefação. Você não espera um homem morto do pecado crescendo, porque não tem vida. Corta uma árvore pela raiz, perde a vida. O homem morto no pecado, ele pode estar na igreja, ele pode aprender os hinos, ele pode falar alguns versículos bíblicos, mas não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual,
não há maturidade, não há aperfeiçoamento em Cristo. Ele é morto. E eu termino dizendo, ele tem o prazer pelas moradas celestes. Ele é um peregrino. Ele está caminhando para o céu. Ele está dizendo adeus para este mundo. E quer a cidade santa. Foi assim com Abraão? Foi. Despediu do mundo. Deixou toda a riqueza. E foi para a cidade construída por Cristo no céu. Mas vou encerrar agora. Quando é que há o primeiro sinal de vida? Olha se a porta da igreja está aberta, escancarada, e há pecadores gemendo os seus pecados, humilhados. Eu vi uma vez um jovem entrando aqui chorando, mas o choro dele é de remorso. Quando acabou o remorso, ele voltou para o pecado dele. Queremos o quê? Sinal de vida. E quando pecadores, Deus chama, eles querem conhecer Cristo. Eu quero. Você lembra o cego, aquele cego, não sei o nome dele, a Bíblia não fala o nome dele, em João capítulo 10. Ele estava querendo conhecer o Messias. Quando Jesus o curou, ele disse, é isso que eu queria saber. Quem é ele? Quando ele encontrou com o Senhor, ele ajoelhou para adorá-lo. Era uma ovelha de Cristo. Era mais do que uma visão física. Ele queria ver o Senhor. Ele queria ouvir a voz dele. Aí que Jesus inicia a construção daquele capítulo impressionante. Eu vim buscar minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. O que falta hoje? Sinais de vida. Nós estamos cercados de mortos. Eles estão fazendo o mundo vibrar com a voz do diabo, os cânticos do diabo, as palavras diabólicas ressoam das bocas dos mortos espirituais. Eles falam palavrões, eles cantam a música do mundo, eles riem as risadas de bares, eles se inspiram em suas imoralidades. Nós não estamos ouvindo a voz de homens e mulheres. Quem me poderá salvar? Onde está a verdade? Nós vemos sinais. Oh Deus, vem Senhor, dá-nos pessoas à procura da verdade, porque é sinal de que há vida, é sinal de que Deus mexeu nos cemitérios para arrancar pecadores de lá. Oh Jesus, venha, nos dê alma chegando à igreja, não procura de música, não à procura de uma adoração falsa, não, à procura da palavra de Deus, à procura da história da cruz. Como eu poderei ter meus pecados perdoados? Oh, que o Senhor venha em nossos dias usar de compaixão com esta geração perversa. Glória ao nome dele.